Eu sou Miro Fontoura, fundador da Dom Juan Moda Homem. E estou aqui hoje para contar um pouco da minha história, de como começou a Dom Juan. E para contar essa história, eu vou voltar alguns aninhos atrás. Tá? Vamos falar de 1983. Data essa que eu estava chegando de São Paulo, voltando de São Paulo para morar aqui em Passo Fundo. Vindo de São Paulo, eu tinha uma experiência num outro ramo. Num ramo de material de construção. Vindo para Passo Fundo, eu fui procurar emprego em lojas de material de construção. Não houve aceitação, não me receberam, não me contrataram no ramo de material de construção, porque eu tinha 21 anos, era muito jovem. E na época o pessoal dava mais credibilidade para as pessoas com mais idade. Bom, mas eu precisava trabalhar. E fui à luta. E numa determinada empresa aqui em Passo Fundo, que trabalhava com confecções no geral, masculino, feminino, cama, mesa de banho, eu fui fazer uma entrevista. Nessa entrevista, passei na entrevista e voltei, né, a falar com o gerente da empresa. Até hoje lembro dele, uma pessoa espetacular, como é que era o nome dele? Nelson Walter Lueff. Conversando com ele, falando da minha experiência, de onde eu estava vindo e o que eu pretendia fazer em Passo Fundo, que vim morar com a minha mãe aqui, com as minhas irmãs. Eu coloquei da minha experiência que eu tinha em São Paulo. Só que ele olhou para mim e disse, olha, nessa área eu não tenho e você não se encaixa no perfil de pessoas que atendem nesse segmento. Mas eu tenho uma vaga no setor de moda masculina. Digo, moda masculina? Nunca tinha pensado em ser vendedor de moda masculina. Mas precisava trabalhar. E aí, aceitei a proposta dele. Iniciei o trabalho nessa loja. Nessa loja, na época, vendia as melhores marcas de moda masculina. Vendia Pierre Cardin na época, né? Elco, Luterri, Gladson, Elos. Vendia as melhores marcas que tinha no mercado. E iniciei o trabalho ali. Isso comecei em março de 1983. Durante aquele ano permaneci vendendo moda masculina, encontrei parceiros muito bons, inclusive uma pessoa que foi que eu chamo sempre de meu professor em vender, em atender o cliente, né? Que já se foi, mas que eu tenho um carinho muito grande por ele. Nesse meio tempo, né, o tempo foi passando e eu trabalhei nessa loja durante 1 ano e meio como vendedor de moda masculina. Aprendi um monte, conheci um monte de pessoas. E me desenvolvi um pouco, né? Gostei de moda masculina, gostei. Na sequência, foi criado dentro da empresa o departamento de vitrinismo. E o rapaz que cuidava dessa área, né? O rapaz que tinha experiência nessa área me convidou para ser vitrinista com ele. Vitrinista era o quê? Visitava todas as lojas da rede, mais de 30 lojas, organizando visual merchandising, conversando com as pessoas, ensinando as pessoas a posicionar os manequins, a vestir roupas, né? Enfim, trabalhar com vitrinismo. Fiquei nessa área durante 1 ano e meio, praticamente, né? Durante 1 ano e meio, eu visitei todas as lojas da empresa e fazia vitrinismo com o pessoal. Na sequência, surgiu uma oportunidade na área de compras, né? Na área de compras de moda masculina. Já tinha uma certa experiência com a loja, tinha experiência com o vitrinismo. Achei que eu seria capaz de ser comprador de moda masculina. E fui. E realmente fui comprador de moda masculina durante 4 anos. Né? Dentro da empresa já faziam 6 anos que eu estava na empresa. Aí surgiu uma nova oportunidade dentro da empresa. Uma nova oportunidade de crescimento, e eu sempre fui de buscar esse tipo de coisa, né? Então, sempre que tinha alguma oportunidade, eu estava lá. Sempre pedi. Sempre me coloquei à prova para fazer esse tipo de trabalho. E surgiu a oportunidade de desenvolvimento de uma outra rede que hoje ainda está no mercado aí, que se chama Franco Jorge. Então, comecei lá, trabalhei durante 5 anos nessa empresa, né? Abrimos inúmeras lojas, fechamos algumas, e eu trabalhei aí durante 5 anos desenvolvendo essa rede. Nesses 5 anos aprendi muito. Tive contato com muitos fornecedores, muitas empresas conceituadas. Tive contato com muitas pessoas, representantes. Tive contato com o mercado, né? Tive contato com inúmeras pessoas que me proporcionaram um bom crescimento.
Só que em 94 eu resolvi que estava na hora de eu montar o meu negócio. 1994. Saímos da empresa, eu e mais um amigo meu, compadre, montamos uma loja, né, que também hoje está em Passo Fundo, que se chama Estúdio Homo, e a gente ficou durante 2 anos nessa loja como sócios. Eu, ele, a esposa dele e a minha esposa. Nesse tempo também foi um tempo de aprendizado muito grande, porque foi em 94, época de um aprendizado muito grande, época da URV, marcação todo dia, inflação altíssima, e aí veio 94, 95, dólar 1 por 1, e nós aprendendo, graças a Deus montamos a nossa empresa, conseguimos nos manter no mercado, ganhamos mercado. Em 96 eu resolvi que não queria mais sociedade, e aí parti para a carreira solo. Aí nasceu a Dom Juan Moda Homem. Em 31 de julho de 1996, abrimos a primeira unidade em Passo Fundo. Uma loja especializada no segmento de moda masculina. Por quê? Por que eu insistia com isso, né? Insistia com isso porque eu sempre vi no mercado uma deficiência muito grande no atendimento, na qualidade das pessoas no ponto de venda, na qualidade das instalações, na qualidade das lojas de moda masculina, né? E aí eu sempre acreditei que moda masculina seria um segmento para a gente tocar. Em 31 de julho de 1996, fundamos a primeira loja Dom Juan em Passo Fundo, onde está até hoje a nossa primeira loja, né, no mesmo local, né, com uma clientela muito legal, né, que o pessoal aceitou muito bem a nossa loja. Bom, a partir de 97 nós começamos a expandir. Abrimos algumas lojas, 97, 99, 2001, enfim, abrimos, né, a expansão do negócio. Comecei a viajar pelas cidades, identificar as cidades que nós poderíamos abrir loja e abrir algumas parcerias. Começamos, né, por Chapecó, Bagé, Santa Maria, Cruz Alta, Ijuí, Bento, Lajeado, enfim, abrimos inúmeras lojas e hoje nós temos aí um número de 21 lojas, né, funcionando. Dentro do sistema que eu sempre achei que é interessante, né, sistema de franquia, que é onde o dono da loja está no ponto de venda, o dono da loja abre a loja, o dono da loja atende. Então, o objetivo meu sempre foi criar pequenos negócios para pessoas, para que elas se desenvolvessem, né, acreditassem no negócio, se desenvolvessem e fossem, né, um pouquinho mais felizes. Então, o objetivo da Dom Juan sempre foi resolver o problema do cliente, sempre foi atender bem o cliente, sempre foi oferecer para o cliente uma solução que ele está precisando. Esse é o mandamento número 1 da Dom Juan, resolver o problema do cliente. Nós estamos aqui até hoje, né? Estamos aqui com as nossas lojas em Passo Fundo e com as nossas lojas na região, que em cada cidade onde nós estamos, a gente com certeza é referência no mercado em atendimento, em variedade de produtos, em qualidade de loja, em qualidade de atendimento, enfim, a gente é referência onde nós estamos. Então, essa é a Dom Juan, né? Espero que você que conhece a Dom Juan se identifique conosco, seja nosso cliente e aproveite, né, vamos dizer, o mix de produto que a gente oferece em cada uma das nossas unidades, né? Então, a Dom Juan está aí, cada vez mais se desenvolvendo para atender melhor ao nosso cliente, ao nosso amigo, ao nosso parceiro, que é a pessoa mais importante dentro da nossa loja, que é o nosso cliente. Isso é um pouquinho da história da Dom Juan. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está aí para atender vocês da melhor maneira possível. Um abraço a todos e esperamos vocês.